na captura da onça, mas né, a onça como ela captura. Já a movimentação, tudo é diferente da dama. Vamos lá. Porque ele tem, vamos lá, é um jogo assimétrico. O que é um jogo assimétrico? Tem vários jogos assimétricos ao redor do mundo, tá? Assimetria vem do quê? De diferença. Ó, um jogador, ele tem uma onça. E o outro jogador tem 14 cachorros. Esse conceito de assimetria existe em vários jogos. Por exemplo, você tem um jogo no Nepal que são 4 tigres contra 20 cabras. Você tem um jogo na França que são 14 gansos contra uma raposa. Mas vocês perceberam qual que sempre é a diferença? A peça que tem menos, ela é o quê? Ela é um predador. É aqui a mesma coisa. A onça é um predador. Porque assim, a onça, ela na natureza, ela mata o cachorro. A gente tem invasões, às vezes, aí. A onça, às vezes, invade as cidades. Aí, aqui no Brasil, tem bastante onça parda, né? Ela invade as cidades e mata cachorro, caça cachorro, certo? Então, são o quê? São jogos baseados no comportamento dos animais na natureza. Quando eu falei, por exemplo, o jogo do Nepal foi observado pelos nativos de lá. O jogo da onça foi observado pelos nativos brasileiros, pelos indígenas. Então, ó, a captura da onça é como se fosse a dama. Sim, se ela pular começa e nessa posição o jogo. Isso, aí começa assim, ó, cachorrinhos aqui em volta e a onça aqui. A movimentação é para frente, para trás e para os lados. Nunca na diagonal. Né? E a captura é como se fosse da dama, no caso da onça. Se ela pular e cair na casa seguinte, ela mata o cachorro. Aí você fala, então tá bom, é uma dama. Não, porque como eu falei, são 2 tipos de estratégia. Um é caçador. Agora, por exemplo, a onça não pode pular sobre 2 onças, sobre 2 cachorros. O objetivo de quem tem os cachorros é o quê? É bloquear a onça de maneira que ela não possa se movimentar. Então, ó, nesse momento, eu consegui bloquear a onça. Ela não pode andar para cá, ela não pode andar para cá e ela não pode andar para cá. Só que, para isso, eu não vou fazer isso em uma rodada. Então, é 2 tipos de estratégia. Quem tem a onça tem uma estratégia a curto prazo. O quanto antes ela conseguir fazer a captura, melhor. O quanto antes ela conseguir comer 5 cachorrinhos para vencer, melhor. Quem tem um cachorro, ele tem que ir comendo pelas beiradinhas, tudo, tomando cuidado. Por quê? Porque quanto mais ele conseguir empurrar a onça pro final do tabuleiro, menos espaço ela vai ter para se movimentar. Então é isso que você tem que... As estratégias são baseadas em 2 conceitos. Um é a curto prazo, outro a longo prazo. Um captura, o outro bloqueia. Então, assim, tem uma regra da dama? Tem. Mas ele tem uma diferença que é o tipo assimetria, que é o tipo de captura. Então, assim, é um jogo bem interessante. Você imagina que ele foi criado pelos nativos através do comportamento dos animais, né? Porque você realmente, os índios, quando vão caçar uma onça, caçar um animal, eles utilizam geralmente um cachorro ou um animal para quê? Para afugentar a onça e deixar ela, por exemplo, numa árvore. E aí na árvore eles atacam ela com arco e flecha, como seja, com lanças, né? Mas ele não vai no mano a mano com a onça. Ninguém vai. Na verdade, se você for ver o comportamento na natureza de qualquer animal que é caça, é andar em grupo. Você vê aqueles National Geographic lá, você vê o leão. O leão, ele ataca aquele búfalo que tá sozinho. O leão, ele ataca a leoa, no caso, né? Que quem caça, no caso dos leões, são as fêmeas, né? Mas a leoa, ela ataca quem? O bezerro, que é o pequenininho. Ela ataca um pequeno, ela vai atacar o que tá doente. Por quê? Ele vai atacar o frágil. E a mesma coisa aqui. A onça não vai pra cima dos 14 cachorros. Pra capturar, ela tem que estar no quê? Tem que estar em uma situação de vulnerabilidade, onde a onça pode pular e retirar o cachorro. Então ela tem que se colocar na vulnerabilidade, tem que estar isolada, tem que tomar cuidado. Só que, claro, para ganhar o jogo, e aí é que eu falo, são questões de estratégia no jogo, para ganhar o jogo sendo a onça, o cachorro, você não tem como ganhar se não se aproximar da onça. Você vai ter de correr riscos. Até quando estou fazendo aulas desses jogos, nas escolas, tudo, eu sempre falo, você não pode ficar na retranca sendo o cachorro. Senão você não vai vencer. Você vai ficar parado o tempo todo? Não. Você vai ter que fazer movimentos e se aproximar da onça, e é onde você pode ser capturado. Aí você tem, por exemplo, alguns conceitos interessantes no tabuleiro. Ó, aqui, ó, esse triângulo chama-se toca da onça. Você já entrou na toca de uma onça? Não. Aliás, onça não tem toca, né? Mas pensando assim, seria o território da onça, né? Seria o lugar onde a onça dorme, né? A árvore da onça. Onde ela tem maior conhecimento. Exatamente. Você vai atacar ela lá? Não. É um risco maior que você corre. Então, por exemplo, isso são dicas que a gente dá já no tabuleiro. Se a onça for para esse canto, talvez seja mais difícil você capturar ela. E agora, para não dar spoiler, ou não, né? Ou não vou falar.
a estratégia total do jogo, senão pode tirar a graça de quem for jogar depois desse jogo, né? Então, assim, e é um jogo muito legal, tem muita história. Em alguns lugares do Brasil ele ainda é jogado por algumas tribos. Tem uma tribo no Mato Grosso do Sul que joga ainda. Tem uma cidade no interior de São Paulo, e aí você vai falar que legal essa história, você pode falar sobre... Tem uma cidade no interior de São Paulo onde você tem esse tabuleiro esculpido na pedra, na frente de uma igreja, né? E ele foi esculpido por escravos. E aí você vê a questão da miscigenação dos nossos povos. Os escravos que se misturaram com índios. Então, provavelmente quem esculpiu isso aí foram escravos, né? Mas aprenderam com os indígenas esse jogo. Então, é uma questão muito rica da cultura do nosso povo. Né? Então, é muito interessante isso também. Caraca, mano, que da hora.